Olá, povo de Deus, graça e paz. Estamos aqui com mais um episódio do Moodcast. Hoje nós temos uma presença ilustre. Além de ser meu colega de ministério, também meu amigo, né? Eu não vou falar que nós crescemos juntos, porque ele é bem mais velho que eu. Pastor Fábio, mais conhecido na região aqui toda de Nova Iguaçu como Pastor Fabinho. Bênção pura. Pastor, seja bem-vindo, fique à vontade. Está na sua casa. Amém. Se quiser dar uma saudação, mandar um abraço, beijo para quem você quiser, fique à vontade aí. Para mim é uma honra, Pastor Felipe, estar aqui, nessa nova porta que Deus abriu para a pregação do Evangelho, para podermos divulgar esse nome maravilhoso que é o nome de Jesus. Uma honra estar contigo, nosso pastor, nosso líder hoje, graças a Deus, junto com o nosso bispo Jorge. E eu quero mandar um beijo para todo o Ministério Som Dobrada no Brasil, em especial para o Ministério Som Dobrado no Parque São Carlos, né? Não posso deixar de mandar um beijo para eles. Né? Puxar uma sardinha para lá para o Ministério Som Dobrado do Parque São Carlos. Mas nós somos uma família. O Ministério Som Dobrado é uma família. E eu mando um beijo para os pastores, obreiros, todas as ovelhas do Ministério Parque São Carlos. E não sou dobrado no Brasil. Em especial para minha princesa gatinha Mary, meu filho Fábio Júnior, minha filha Sara, minha nora Lohane. Um beijo para todos vocês. Vamos lá, pastorzão? Falando do ministério, né, do Ministério Som Dobrado, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes de começar a gravar a respeito. Nós tivemos agora o nosso congresso, a nossa conferência. Foi mês passado, né? Foi mês passado. Foi um divisor de águas, né, pastor? Foi, meu Deus. Foi maravilha. Para mim foi algo assim, renovador. Engraçado que, assim, a gente nem saiu a conversa aqui e o pastor Steve Baker, que é um pastor nosso que está lá em Campinas, né, nossa igreja em Campinas, é um pastor norte-americano, ele até comentou comigo no sábado. Ele também esteve praticamente em todos os nossos congressos, né? Foi. Já são, não sei, quase 20 congressos, né? Sim. E ele falou também a mesma coisa. Foi um divisor de águas para mim. Foi o congresso, não desmerecendo os outros, todos eles têm o seu valor, mas a questão da comunhão, que estava muito forte, a presença do Espírito Santo de Deus. Foi bênção demais. O tema também ajudou bastante, né? E eu vinha de um tempo bem difícil, né? De saúde, de questões, tantas desafios que nós pastores passamos, e nesses dias eu tive um problema de saúde bem sério, e foi assim, uma cura para mim, sabe? Foi uma cura, sabe? Eu saí daqui renovado, cara. Virou uma chave. Amém. Isso foi no coração de muita gente. E o tema foi provisão. Provisão. Tema lindo. Glória a Deus. Maravilhoso. Bom, vamos lá. Eu não poderia começar de outra maneira. Algumas pessoas sabem, a maioria não sabe. E eu queria que você aproveitasse aonde esse vídeo pode chegar, esse podcast pode chegar. Eu queria que as pessoas soubessem um pouquinho da sua história, né? Eu vou ficar caladinho agora por alguns minutos e eu queria te ouvir a respeito da sua história. Conta a sua história. Ah, legal. Pastor Felipe, não tem como começar a minha história, né? Que a história não começa comigo no Ministério Som Dobrado, né? A história começa com a dona Maria Inês, minha mãe, né? Começo dos anos 90, minha mãe foi acometida de um câncer e eu ainda muito jovem, muito criança, era adolescente, pré-adolescente. Eu estava aí com meus 15, 16 anos, 14, 15, 16, por esse período aí. Minha mãe foi acometida de um câncer, foi desenganada pelo INCA. E nesse processo de buscar todos os recursos para cura, o INCA deu 6 meses de vida para minha mãe. Caramba. No final dos anos 80 para o começo dos anos 90. E sendo desenganada, passando mal todas as noites. E não tem como falar da unção dobrada sem falar da pastora Maria de Paula. Acho que ela marcou a vida de muita gente. Não só no Ministério do Som Dobrado, ela marcou uma geração. Uma geração. Né? Então, eu ouvi falar dela, a saudosa irmã Tila. São pessoas, junto com a Neucina, junto com essas pessoas, de alguma maneira, mandaram procurar ela. Eu já pequena, eu ia lá do outro lado da pista chamar ela para orar. Minha mãe não comia nada, pastor. Minha mãe estava o couro e o osso na cama, né? Literalmente definhando. E quando chegamos lá, ela começou um trabalho de oração lá em casa. A igreja ainda era lá na beira do rio. Na beira do rio, né? Todo mundo conhecia lá ainda. Ainda era apostólica. Isso. Né? Igreja Evangélica Apostólica. Igreja Evangélica Apostólica. E começaram a fazer um trabalho de oração lá em casa, pastor. E começaram a levar minha mãe para a igreja.
Levaram ela 7 dias para a igreja, lá na beira do rio. Dali começaram a fazer orar e buscar e clamar. E começaram a dar alguma coisa, não parava nada no estômago da minha mãe. Ela foi acometida de um câncer no estômago. Foi diagnosticada com isso. Início da década de 90? Início da década de 90, anos 90. E nisso ela foi se levantando, o pastor começaram a fazer uma campanha lá em casa. E começaram a orar. Esse grupo, né? Saudosa irmã Maria do Jura, Motila, pastora Maria de Paula, com Neucina, com Eudice, essa galera. A Regina estava nessa época? Não. A Regina não estava, não. Não, estava não. Tava não. Ela já estava em Valença. Já estava em Valença, se eu não me engano, já estava em Valença. E ela começava esse trabalho de oração lá em casa, pastor. E eu vi a mão de Deus. Eu era criança, era pré-adolescente ali, e nós não tinha como negar que era a mão de Deus trabalhando. Minha mãe sendo desenganada, e de repente ela começa a se levantar. E dali foi, ela foi que puxou, porque a unção dobrada faz parte da história da minha família, né? Foi através desse ministério que nós vimos o poder de Deus sendo manifesto dentro da nossa casa. Dali eu já fui movido, pastor, fui movido. Então minha mãe hoje está com 85 anos, pastor. E é membro aqui. É membro aqui, hoje. né? Ela tá tendo uns tá com Alzheimer, né? Sim, tá princípio de Alzheimer, né? da idade. Ela se esquece de muita coisa, ela não esquece, ela nem sabe que é bispo, né? Ela fala que é pastor Jorge, né? Ela fala, pastor Jorge, quero ir pra minha igreja. Então... E assim, ela chega aqui, engraçado, ela não lembra de mim. Né? Aí a Cristiane, a sua irmã, vem trazendo ela. Aí eu vou lá, sempre vou lá falar com ela, né? Dar um abraço nela. Aí ela não sabe quem é. Aí a Cristiane fala, mãe, é o Felipe. Ela não sabe. É o filho do pastor Jorge. Aí ela na hora, ela não esquece. Se não colocar referência, tudo acabado pra nossa carreira. E isso foi. Aí nisso começou. Minha mãe começou a caminhar, nós éramos no mundo, fiquei ainda. Isso dos anos entre 93, 94. E eu fui crescendo no mundão ainda. No ano de 99, pastor Felipe, eu me casei no ano de 99. Então a minha história na unção dobrada eu vou fazer agora, se Deus quiser, domingo que vem, 24 anos de casados, se Deus quiser, né? E 24 anos de unção dobrada. É uma santa, Mary, né? É uma santa, né? Eu tenho que me dar um troféu, eu vou ter que ganhar o Oscar, né? E quando eu me casei, pastor Felipe, eu vim do mundão, não sabia, minha mãe já orava por nós, creio que é resultado de oração. Às vezes acontecem algumas coisas que nós não entendemos em nossas vidas para que a gente possa ter um feedback, dar uma parada. Um gatilho, né? Um gatilho, a ficha cair. E quando eu me casei, que eu vi minha esposa grávida, e eu falei, cara, eu sou um moleque, cara. Eu não sei ser um pai de família, eu não sei ser um chefe de família, eu preciso de Deus, cara. Eu preciso desse Deus da minha mãe. Vai, que eu não sabia. E antes, pastor, antes disso, o que aconteceu comigo? Quando minha mãe estava lá ainda, eu me lembro que antes de eu me casar, assim que eu me casei, eu trabalhava numa empresa e eu fiz e eu fui mandado embora. Que de lá pra cá eu fiquei autônomo, né? Comecei a trabalhar em obra autônoma. E eu tava lá na igreja e eu tava com uma causa na justiça. Tinha acabado de me casar, eu precisava muito daquela causa. Eu fui pra igreja, eu fui lá pra isso. Então eu vi 2 vezes, vi com a minha mãe, né? Que eu já conhecia. Chegando lá, eu falei assim, uma causa ninguém ganhava. E todo mundo, ó, a firma abriu falência, ninguém vai ganhar. E eu ímpio, né? Doido, eu queria, assim, eu quero resolver meu negócio. Eu sei que esse Deus que curou minha mãe pode fazer isso. Se curou minha mãe do câncer, não pode resolver uma causa na justiça, né? E eu fiz um voto doido. Na época, pastor, tava o plano saindo do cruzado, se eu não me engano, era o cruzado, que passou pro RV, e depois veio o Real. Acho que era Cruzados Novos. Cruzados Novos, alguma coisa assim. Então, eu não sei porque eu não era nascido, eu vi na história. Ah, né? Tava nesse... O Real, saindo dessas coisas. No começo do Real ali, tava muito valorizado, né? E eu fiz um voto, eu falei assim, se Deus fizer mesmo... Na época eu falei, eu vou dar... Era 100 o RV... E ainda vou dar não sei quanto de cesta básica. Assim, eu fiz aquele, sabe aquele voto de doido que tu não acredita que Deus vai fazer? Aquela coisa assim, que tu assim, se ele fizer, né? Mas não é que eu ganhei a causa, pastor. Sério, eu peguei uma prata na minha mão, um dinheiro recém-casado. Vou falar, eu fiquei... que eu não queria fazer, de boa. Eu nunca tinha pego aquela... Precisando olho acabar... Brilhando. Olho brilhando. Tinha acabado de casar. Acabado de casar. Meu irmão, morando de favor lá no Parque São Carlos.
Eu ia na casa da minha cunhada, que me ajudou muito no começo, beijo, minha cunhada Nininha. E me ajudou muito no começo da minha caminhada, lá no meu casamento. E eu fiz um voto, quando eu peguei o dinheiro, se eu falar pro irmão, pastor, se eu falar pro que foi por fé, eu tô mentindo. Foi por puro medo. Falei, caramba, há um Deus que ouve a oração de alguém, mano. Eu vou ter que fazer. O mínimo que me deu pode tirar de Meu novo. Deus, não, eu vou falar pra você. Se eu falar que eu dei cheio de alegria na época, eu não dei, não. Dei por medo, porque, vê assim, caramba, há um Deus que ouve uma oração de um cara que... Tipo assim, pra mim eu nem sabia orar, pastor. Pra mim eu nem sabia orar. Então foram algumas coisas que foram acontecendo na minha história que me ligavam ao Ministério Unção Dobrada. Primeiro a minha mãe, o milagre na vida da minha mãe. Depois essas coisinhas que tudo que eu falava, mãe, ora por mim, eu falava, vai pra igreja. Vai para a igreja. E isso foi até que eu me casei e me vi numa situação muito difícil. Recém-casado, novo, não sabia como lidar. E eu estava em casa, tinha acabado de brigar com a Mary. E é interessante que eu não entreguei minha vida de unção dobrada. Eu estava em casa, literalmente, meio que perturbado. Da mente, assim, turbado, não sabia o que fazer. E eu ouvia lá, só pegava melodia na época. Eu peguei, ouvia o rádio, só subia tocando. Eu ouvia aquele pastor João Palharim falando aquelas ilustrações. Não tinha nem Paz e Vida no Rio de Janeiro, só tinha em São Paulo, na época, em 99. Ele veio fazer uma cruzada no Cassino Bangu, ainda tinha aquele feital. Edson Passos de Bangu. Me lembro que eu briguei com a Mary, eu tinha tirado a aliança, mas eu sabia que eu não queria separar, mas eu não sabia o que fazer. Eu não sabia o que fazer. Estava perdido mesmo. Perdido, pastor, perdido. E não era por falta de oração. Acho que chega esse momento na vida de todo mundo, né, pastor? Que você se sente meio que perdido e você precisa achar o seu rumo, né? E chegou a minha hora. E ele fez uma cruzada e eu fui. Nem falei com ela. Lá no Cassino Lá Bangu. no Cassino Bangu. Ele fez uma cruzada lá, eu saí, não avisei pra onde ia, não dei nem satisfação no dia. Saí, peguei o ônibus, Cassino Bangu. Cheguei lá lotado, fiquei lá na galeria, bem escondido, aquele cara que quer ficar bem de longe, assim, a pregação. O aluno no final fez um apelo, pastor. Quando eu fui, eu tava lá na frente de joelhos. E não tinha Paz e Vida no Rio de Janeiro. Ele falou assim, ó, todos vocês que aceitaram Jesus aqui, procura uma igreja mais perto da sua casa, entregue sua vida a Jesus e tudo mais. E nisso não veio outra igreja na minha cabeça, a não ser a Igreja Evangélica Apostólica, que hoje nós temos o Ministério Unção Dobrada, graças a Deus, uma grande bênção. E assim eu entreguei a vida, ele falou assim, ó, e você vai lá e se batiza. Então eu vim decidido de lá, pastor, a me batizar. Saí de casa brigado, saí de casa... Mary não entendeu nada, que eu saí de casa sem querer falar com ela, e quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fui falar com ele, falei com ela assim, ó, Mary, ó, aceitei Jesus e vou me batizar. Ela, o quê? Tipo assim, sabe? Esse cara tá variando. Não, deve estar variando, o cara sai daqui, a gente sai daqui meio que brigando, a gente tira a aliança e volta falando que vai se batizar, e nisso, cara, foi de Deus. E ela falou assim, se tu vai, eu vou também. Viemos junto, na época ainda era o pastor Roberto que dava aula de batismo. Viemos para ter aula de batismo lá na beira do rio ainda. E daí começou a minha história, pastor. Ali. Então eu já vim para cá, tinha acabado de casar. Aí o bispo... Fui para lá. Fui lá me batizar. E comecei a caminhar ali. Batizei no Rio Guandu ainda. É, eu também. Em julho. No inverno, que eu me batizei. Frio, água gelada. Ali naquela descidinha ali, a né? gente ia no caminhão do irmão João. Caramba, cara. O estrado na carroceria atrás, naquela época, né? Meu Hoje em Deus dia do o caminhão céu. sai do lugar mais. A Polícia Federal já para. Mas na época, cheio de buraco no estrado, tinha que ter cuidado, senão você... Senão você podia... E foi bem assim. Então me batizei lá no Rio Guandu ainda, isso eu fiquei... Mas eu ainda estava meio que distante, pastor. Meio que assim, eu ia lá, mas não tinha aquele vínculo. E quando eu cheguei lá, pastorzão, estava sendo aquela transição da obra aqui, era aquelas taboas. Sim. Aqueles dois terrenos aqui, cheios de taboa aqui. Né? Brejo. Um brejo. Um brejo. Um brejo, sim, era um brejo. Né? Bem baixo, estava começando aquela transição de aterrar, aquela coisa de vir para cá. E eu não tinha aquele... Pastor Jorge, tu era muito pequeno, Graças né? a Deus, A Dilson já tava aquele cabelo branco, não sei, aquele cabelo branco já tá desde quando eu conheci. Já nasceu de cabelo branco. Nasceu de cabelo branco. A Dilson já era lá, líder de louvor, e começou aquela transição. Pastor Adélio já era velho. Pastor Adélio já era velho, pastor Felipe? Já era velho. Ah, não brinca. Já era velho.
E chegamos, e aí foi aquela história, né, da blusa do Vasco, que eu passava aqui. Não. Vamos falar a verdade. Blusa do Vasco, não. Ele passava aqui todo dia, era blusa e short, não era? Blusa e short. Blusa e short, todos os dias, Uniforme. domingo. Era um uniforme e era só aquele. Imagina o cheiro daquela roupa. Não trocava de roupa, não. Quer dizer, o cheiro já não é muito bom, porque Já não é muito bom, porque né? é Vasco. É o trem-bala, poxa. E a gente preocupado, né, que a gente com obra aqui, tinha um Foi. buraco dessa parte, ele com a camisa do Vasco, vai cair. E nessa passagem aqui, começaram a ficar brincando, e aquela brincadeira do bispo, brinca pra lá, brinca pra cá e já traz o cara pra dentro da obra, né? É. Acho que ele estava mais interessado em ter um ajudante na obra Do que um membro, né? É. Ainda tava aqui, eu me lembro daquela sapata de 3 metros que a gente acabou da galeria, 3 metros de profundidade. E era tudo manual naquela época, não tinha esse negócio de contratava uma máquina e vinha Não, aqui. foi na pá, Na inchada. pá inchada, né? E cavando. E nisso, eu passando aquela brincadeira do bispo, começou a me trazer, pastor Felipe. E eu já estava dentro. Foi dessa maneira que eu comecei a me envolver. Né? Então, a nossa vida chegou lá através desse milagre da minha mãe, que foi assim, como eu falei, foi a mão de Deus. Eu nunca tinha visto Deus se manifestar dessa maneira. Essa maneira tão poderosa de alguém desenganado se voltar. Minha mãe está hoje aí, com 85 anos. Então, onde que eu vou, onde que eu vou, eu falo disso. Eu falo desse milagre. Quando alguém me pergunta como eu cheguei na unção dobrada, não tem como passar pela unção dobrada sem falar da minha mãe. E interessante é que, assim, você teve as suas andanças, né? E provavelmente assim como foi na minha vida também, né? Embora eu tenha nascido no lar cristão, quando eu nasci, meu pai já era pastor da igreja aqui, local, né? Mas eu tive meu período Sim. de filho pródigo, né? Aquele negócio todo. E você teve o seu período de estar no mundo Sim. e aprontar, aquele Foi, negócio todo. foi. O aprontar daquela época é diferente Sim, do de sim, hoje, sim, né? Mas sim. enfim. Aí você se converte. E o interessante é que algo que aconteceu na sua vida, que assim, saltou aos olhos de todo mundo que era membro, que era daqui da igreja, né? Foi como que as coisas aconteceram rápido na sua vida ministerial, né? Quando a gente tem um chamado e a gente se coloca, né, no centro da vontade de Deus, não tem nada que segure. Você chegou em 2000, 2001, que foi o período da obra aqui, mais ou menos. Foi isso mesmo. A gente aqui inaugurou em 2001, né? Foi. Então, foi em 99, 2000, você começou a vir aqui para a obra. E, não sei, pouco depois você estava no louvor. Foi. Graças a Deus, conseguiram te tirar do louvor lá em São Carlos, né? Aqui eu não consegui. O bicho canta mal. Aí. Canta, tem que trocar do louvor. Não tinha ninguém. Eu também canto, então eu já passei. É o dono da bola, né? Eu sou dono da bola, mano. Tira como? Eu tiro todo mundo. Leva a bola pra casa. Não, mas foi assim, foi um periodão muito abençoado. E as coisas aconteceram muito rápido na sua vida ministerial. E, assim, num piscar de olhos, muito rápido. Você estava pastoreando, auxiliando meu pai, um período que eu estive ausente aqui. Foi. Eu estava na igreja de Itaguaí, né? Você ficou aqui auxiliando meu pai. E do nada, assim, do nada não, né? Tudo plano de Deus, né? A gente não entende. Mas, pastorzão, Estava pastoreando em São Carlos. eu acho que eu cheguei num momento também especial da Igreja do Som Dobrado. Né? Eu cheguei também no momento que estava um divisor de águas. Né? Começando o Ministério do Som Dobrado, essa visão que Deus deu para o seu pai, nosso bispo. E eu acho que Deus me colocou num bom momento. Eu fui privilegiado também de chegar também. Eu não sei se eu fui privilegiado também de... Jesuicidência, né? Eu me entendo como privilegiado de poder entrar nessa história nova que o ministério do seu pai estava tendo uma reviravolta. Ele veio de um momento muito difícil, da perda. Foi logo no começo, o bispo Sou, que era uma referência para o nosso bispo. Você pode dizer melhor? Sim, tínhamos que sair também nós pertencíamos a esse outro ministério, um ministério abençoado. Inclusive, eu estive pregando na sede dele Poxa, eu semana soube, passada. que bênção. Uma bênção mesmo. Então, é tudo em paz, não tem guerra. Sim, sim. Povo de Deus. Então, nesse período de 97, 98, foi o período que nós saímos do ministério que nós estávamos. Só que nós saímos do ministério, mas continuamos na cobertura do bispo do outro ministério, que era o bispo Sou Kunihiro, que era o pai, como se fosse o pai do meu pai. Positivo. Um bispo muito engraçado, que ele era japonês, naturalizado norte-americano e morava no Brasil. Resumindo, ele não falava língua nenhuma. Para entender... Era difícil entender aquele japonês, não? Parece que foi assim, né? Assim, foi uma fatalidade, né? Sim, Aconteceu com foi ele, mas atropelado, parece que né?
parece que ele deixou uma capa, né? Sobre o nosso bispo, e de repente aquilo ali, aquela unção, né? Que ele tinha um amor, ele era um evangelista nato, pela história que o nosso bispo Sofino Rei era um evangelista nato. Ele doou a vida dele literalmente para o evangelho, largou família, largou uma boa vida num país desenvolvido para viver aqui no Brasil sozinho, ele e a esposa, né? Deixou filhos, inclusive, nos Estados Unidos, para viver aqui o evangelho aqui no Brasil. Então, parece que é isso, né, pastor? E desse momento, parece que veio... A unção dobrada trouxe mesmo uma unção dobrada sobre nosso ministério, né? E veio um crescimento, não só... Acho que todos que passaram nesse momento, não só eu, na minha vida foi muito rápido, né? Assim, porque eu vi a oportunidade. Eu vi essa oportunidade e eu vi que se dava. O bispo sempre deu essa oportunidade. Acho que só não cresceu nesse ministério quem realmente... não quis, porque não quis, porque o bispo sempre deu toda a liberdade de trabalhar. Até demais dava liberdade pra Até gente. demais, é verdade, é verdade. Então, assim, dava muita liberdade de trabalhar. E eu fui abraçando. Abraçava daqui. E o que eu falo hoje, né? Aí eu cheguei num bom tempo. Acho que você, como filho, e acompanhando seu pai, toda a história, toda a trajetória, desde quando ele chegou aqui na praça até hoje no Ministério de Unção Dobrada, vê que quando dá unção dobrada para cá, foi um divisor de águas. Quando a gente começou a vir para... Até a obra, pastor Felipe, a obra foi uma coisa assim, surreal. Não, sem precedente. A gente... Era uma igrejinha, como a gente falou, a gente não está desmerecendo, né? Mas era a nossa realidade. Era uma igrejinha na beira do rio, sem condições nenhuma financeira. Verdade. Enfim, e do nada a gente... A igreja começou a crescer em número de pessoas, né? Foi. A gente precisa sair daqui. Aí apareceu a oportunidade de terreno aqui, de comprar esses 2 terrenos aqui. E compramos o terreno. E entraram 300 caminhões de aterro aqui. Assim. 300 caminhões de aterro. E aí, e dinheiro? Aí começamos, teve o processo do aterro, aterrou. E aí, e dinheiro para construir? Não tinha. Verdade. Rapaz, num belo domingo desse tranquilo do Rio de Janeiro, de 40 graus, eu e o Leandro, que hoje é pastor de outro ministério, né? Sim. A gente falou, vamos lá marcar a igreja? Mas ninguém trabalhava com obra, ninguém sabia de nada, molecada. Vamos lá marcar? Veio ele e Leandro aqui, num belo domingo de 40 graus, marcamos os sapatos. Marquei os sapatos, fiz o desenho rascunho no papel, levei pro meu pai aqui, pai, tá marcado já sapato. O meu pai, tu tá maluco, filho? Olha como é essa igreja. A gente não tem nem membro pra isso, nem dinheiro pra fazer essa igreja. Falei, pai, vamos fazer. E a gente foi fazendo, como eu vi. A gente sem condições financeiras nenhuma. É sim, eu lembro. Nenhuma. A gente, desde o momento que a gente cavou, marcou a primeira sapata até o dia que a gente entrou no primeiro culto aqui na igreja, que foi um culto de ano novo, que não tinha telhado. Plásticos. Isso, e choveu. Foi aquele temporal. Né? E a gente com os andames, botamos os andames. Botando a telha, pessoal no culto chovendo. Isso. Chuva brava. Foi. Daquele dia, da marcação da sapata até aquele culto, que a igreja não estava pronta, mas a gente começou a cultuar dali em diante, 1 ano. Meu Deus. 12 Aí Deus, eu me lembro, pastor Felipe, que Deus enviava pessoas, enviava mão de obra. O Doca assumiu a obra depois de uma maneira ali e usava todos os jovens. Pastor Marquinhos, que... Isso. Ele usava os jovens pra gente poder levantar os tijolos. Naquela época, hoje é pastor Marquinhos. Tudo acabado aí, tá vendo? Aí, Marquinhos. Olha, ele que tá falando, hein, pastor Marcos? Eu sou cúmplice, né? Eu tô aqui. Então, assim, eu vejo que, eu falo, com a pergunta que o pastor me fez, né, que foi tudo muito rápido. Muito né? rápido na minha vida. Eu acho que foi tudo muito rápido no nosso ministério. Eu acho que Deus tinha urgência desse ministério no bairro. E quando Deus quer alguma coisa, ele queria que Josué vencesse aquela guerra e ele faz o sol parar, porque aquela guerra tinha que ser vencida. Eu creio que Deus queria esse ministério aqui. E interessante, assim, algo que é bom eu falar sobre mim, é que o que Deus fez na sua vida, o posicionamento que você começou a tomar, isso me impulsionou. Glória a Deus. Caramba, peraí. Eu sou filho do... Até então não era bispo, não era o pastor, o presidente, né? Pastor. Aí chegou um camarada, né? Que até esse dia, com a camisa do Vasco aqui Doido. na frente. Quer dizer, inferior a mim, que eu sou Flamengo. Aí, o camarada... Mas não tá bem das pernas, não. Mais ou menos. Mas, camarada, chegou ontem e tá começando a fazer...
não é que me despertou no sentido de uma inveja. Não. De incentivo. Positivo. Aí, não tá, porque a gente tinha vida lá fora e não era uma vida legal, né? Positivo. Cara, dá tempo pra mim ainda também. Glória a Deus. Eu posso me posicionar. E foi meio que a gente foi crescendo junto no ministério. Foi mesmo, muito legal. foi mesmo. E foi isso, pastor. Eu fui, pela graça de Deus, eu fui privilegiado de aproveitar essa oportunidade. Eu acho que todos que estão no nosso ministério hoje, aqui na sede em si, tem uma geração muito boa, pastor. Nós estamos com uma geração muito boa, graças a Deus. Deus tem... o senhor, seu pai, tem tido... Sim, Deus tem achado muita graça diante de Deus. Tem enviado muita pessoa boa, pessoas capacitadas, pessoas que são capacitadas e querem ser usadas. Porque tem pessoas, às vezes, que é capacitada, mas não quer se deixar ser usada. Sim. E é Deus que capacita, é igual Isaías. Ele toca em Isaías. Primeiro Isaías se sente, cara, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Tá bom, Deus vai lá, vou te capacitar. E depois que ele capacita, Deus pergunta. Ele não capacita e manda, não. Ele capacita e pergunta, quem enviarei eu? Então ele nos capacitou e nós falamos assim, Senhor, eis-me aqui. Quando eu senti que tinha algo, pastor, que tinha algo em mim que não poderia ser de mim mesmo, eu falei, pô, cara, eu tenho que aproveitar essa oportunidade. Eu sei que tem um chamado aí. E eu fui de líder, e aqui eu fui, né, Líder de jovem, né? Líder de jovem, Ministério de Louvor. Me lembro quando... Eu era tocador de pagode, né? Eu tocava pagode aí no grupo Só Vacila. Aquele grupo Só Você Se Aguenta, né? Aquele grupo Só Você Se Aguenta Se Ouvir. Né? Todo mundo fica ali, só bêbado te ouve. Né? E eu tocava aí nesses bares aí com os caras aí. Tem muitos amigos ainda aqui no bairro ainda. Né? Aquela hora que tu acha que tá abafando, mas só você se aguenta, né? O pessoal tá ali... Só pela graça. E quando eu vi o Marquinho, o pastor Marquinho me chamou pro louvor. Eu falei que ele não prestava antigamente? Tá aí, ó, a prova. E eu me lembro que eu era bravo igual o Siri, né, pastor? Era. Ah, meu Deus do céu. Eu me lembro quando o pastor Marquinho me chamou, né, e falou comigo, vem pro louvor e pererê. Aí tem sempre aquela pessoa no louvor que... ele tem aquela pessoa do comentário que não deve, né? Alguém é amigo de Jó. E eu me lembro que eu era brabo, né? E eu cheguei na igreja, o pastor Marquinhos me chamou, pastor, tu tocava pagode, tu canta. Acho que ele falou que eu cantava direitinho, até pra me agradar, né, cara? Eu não cantava nada. E eu comecei no Ministério de Louvor, aí alguém falou assim, pastor, ô Fabinho, olha, tu tá vindo pro Ministério de Louvor, mas se... é uma panelinha danada. Eu falei, se fizer panelinha comigo, eu arrebento uma. Aí eu já saí dali chateado, falei, Marquinhos, vou entrar em lugar nenhum, não, porque meu irmão falou que tem panelinha, se tiver panelinha, Marquinhos, que é isso, rapaz? Aí me deu uma ideia, começou comigo, aí não era nada daquilo, e dali eu fui dali eu já fui, como eu já era ministro de louvor, já fui obreiro, fui diácono, presbítero, evangelista, pastor auxiliar, que eu acho que a minha consagração assim, foi algo assim, que eu nunca me esqueço, porque ninguém sabia, se lembra, bispo, pastor Felipe? Lembro. Só o senhor e o bispo e a irmã Rosa. Não foi? Era só a família de vocês que sabia. Não sei nem se minha mãe... Não, minha mãe sabia. Sabia? Porque o bispo ninguém sabia. E eu nunca me esqueci desse... Assim, outra coisa que marcou a minha vida foi esse chamado, né? Porque a liberdade que o bispo nos dá para trabalhar, acho que... Hoje não só estou falando aqui não só como filho, mas como pastor, hoje pastor presidente do ministério. Ele nunca se prendeu à igreja como se fosse dele. Ele entendia que a igreja é de Deus e ele foi o chamado para esse ministério. E eu me lembro que quando ungiu todo mundo, foi consagrando, e quando no final eu brincando com todo mundo sendo consagrado assim, falou, pastor Fabiano, pastor Céu, eu tomei um susto assim. Aí eu levantei, quando eu levantei a igreja, levantou junto comigo, cara. Foi assim, foi muito, muito, muito bacana. Foi uma confirmação do chamado. Eu fui pastor auxiliar. Isso foi em 2007. Olha como é que é rápido. Em 2001 você estava se firmando aqui na obra. Foi, 2007 pastor. Você estava indo, pastor, é muito rápido. Muito rápido, pastor. Agora também o crescimento que a igreja teve também. Foi surreal. Isso é mão de Deus mesmo. Aí você, em 2007, você foi a pastor auxiliar. E ficou mais quanto tempo aqui na sede? Eu fui para lá em 2012, pro Parque São Carlos. Como começou o Parque São Carlos? Eu estava... Nós, como é de costume nosso, nós pastores sempre recebemos as pessoas na porta ali, estamos sempre recebendo as pessoas. E assim, só para te cortar rapidinho, isso também, esse de receber as pessoas, isso é muito uma característica sua e do bispo.
Sim. Né? Vocês acabaram puxando todo mundo, virou uma característica do ministério. Sim. Porque você e o meu pai tem muito disso de estar abraçando, de receber, Positivo. essa característica que acabou contagiando todo mundo. Isso aí foi assim, pastor, que surgiu o Parque São Carlos. Nós aqui, pastoreando aqui, todo mundo trabalhando. O irmão estava em Itaguaí, já em Itaguaí e já começando, se eu não me engano, já Seropédica, que era aquela família do Jonas. Família do Jonas. Estava começando, tinha aquele terreno lá dentro mesmo. Levantaram até umas colunas lá atrás, não foi? Então teve esse momento. Entrou um casal de diáconos, que hoje são diáconos, nós já eram diáconos. Denilson e Ana. Eles estavam visitando a igreja, tinha acabado de fechar uma igreja no Parque São Carlos e eles ficaram dispersos. Então chegaram aqui no culto, aquele nosso negócio de abraçar ali fora, né? Como aquela situação que eu já passei, aquela questão do cara que bateu no meu ombro e falou que eu era doido. Então, aquela história que só a graça, né? Então, nessa história, pastor Felipe, eu cumprimentei Denilciano uma vez, 2 vezes, eles gostaram do culto, se sentiram bem no culto. Eu sei que uma 3ª ou 4ª vez que eles vieram num culto, eles, pastor, eu queria conversar com o senhor. Eu falei, pois não, pode atender a gente? Chamei o bispo, posso chamar o nosso bispo para estar participando? Pode. Chamei ele e viemos, não era nem o gabinete aqui em cima onde nós estamos, era lá embaixo ainda. Chamamos, fomos conversar e ela falou assim, pastor, eu estou com mais ou menos com umas 3 famílias lá no Pantanal, Parque São Carlos. A gente está sem uma direção e eu queria saber o que dá para a gente fazer. Eles não saíram da igreja, a igreja fechou. A igreja se fechou, eles não saíram da igreja. A igreja se fechou. E fizeram esse convite, me chamaram para conversar, eu chamei o bispo, então o casal, Denilson e Ana, e o bispo sentado no gabinete conosco. Ela perguntou, pastor, eu estou com 3 famílias lá. E a gente sempre foi solução rápida, né? Falou de vida, a gente... Falei, então, bispo, o que o senhor acha? Vamos mandar uma van para lá, ou uma condução, pega essas famílias, então tá resolvido. O bispo, não, fechou. Então, Ana, tá resolvido, vamos mandar uma van para lá e pega vocês, todo culto, não tem custo nenhum, vocês vêm, e assim a gente vai trabalhando. Aí eu vi que ela não esboçou nenhum tipo assim. Né? Tu fala que vai botar uma condução, a pessoa ia esboçar um... Não animou aquilo? Não animou, não teve um brilho no olho, né? Tipo assim, não é essa a solução que eu quero. Assim, pastor, a gente quer uma unção dobrada no Parque São Carlos. Aí nisso eu olhei pro bispo, como bem você disse, na época você ainda não tinha. Você estava lá, quer dizer, você estava começando, quer dizer, quando você se posicionou, você já foi para Seropédica, para Itaguaí. Então, tipo assim, tava eu e o bispo aqui, na época, e aquele, eu sempre gostei muito de trabalhar, e sempre esse negócio de fazer, não só cuidando de vida, mas fazendo manutenção na igreja, essas coisas todas, né? E o bispo... É uma outra característica que você e o bispo tem também, né? De ser gambiarra. De ser gambiarra, né? Então, pastorzão, aí ela falou isso, eu olhei pro bispo e falou assim, pastor amigo, você que sabe, eu falei, bispo, eu só vou se o senhor falar, vai. Se eu falar, vai, eu vou. Sabe, o que você resolver, tá resolvido. Tá bom. Falei assim, falei, mana, marca uma reunião lá na outra semana, numa terça-feira, na sua casa. Tá tudo bem, tá marcado. Marca com as famílias que estiverem lá. Vamos pra lá, pastor. Na outra terça-feira. Aqui a gente ainda tinha, né? Eu tava segunda-feira, tinha seminário, aquele negócio que a gente tinha tudo aqui. O culto era terça. O culto era terça. Aí então o que eu fiz? Fui lá na reunião, tinha mais ou menos umas 3 famílias, cerca de umas 10 pessoas. Eu orei e falei assim, aí Deus falou comigo, se o casal topar, independente de tudo, eles ficarem comigo no culto lá, é de Deus. Se eles assumirem o compromisso, uma aliança de assim, se eu vou vir pra cá, mas botou a mão no arado, não olha pra trás. Tava todo mundo lá, aí eu falei, o que Deus falou comigo, Ana, Denilson, todos aqui a paz, conheci, fiz uma oração com todo mundo e falei isso, o que Deus falou comigo é isso, vocês topam. Tive uma escola dominical com a minha família, a Mary estava grávida, da Sarinha, e eu falei, se vocês toparem ficar aqui, eu tô dentro. Tá bom, fechou. Aí começamos, pastor. Aí era segunda seminário aqui, terça culto aqui, quarta culto lá. Foi 2 anos assim. Foram 2 anos esse processo. Começamos lá em 2012, fizemos 11 anos agora, em setembro. Passa rápido. Passa rápido, pastor.
E isso começamos na garagem da Ana. Até o pastor Davi zoa, né? Quando a gente conta uma história, ele chegou agora, o pastor Davi, você eu não estava na garagem da Ana, mas eu estava na construção da Kids. Eu cheguei a andar com você lá, procurando lugar para comprar, para alugar. Luta, não foi, pastor? Foi. Então assim começou lá, 2012. Fiquei aqui de 2007 como pastor auxiliar até 2012. E fiquei mais 2 anos entre São Carlos e aqui. Aí Deus enviou o pastor Alexandre. Meu pai me trouxe de volta. Teu pai trouxe de volta, que foi uma benção. O pastor Alexandre veio também, ajudou muito. E você voltou. E foi daquele... Foi de que ano que tu começou a assumir aqui, pastor? Acho que 2015. 2015 começou a assumir aqui, não foi? 2015. Aí começou a assumir mais aqui, tomar aquela... Até que a coisa foi fluindo e 2 anos depois eu falei, bispo, não tem como mais eu estar lá e aqui, porque ela pegou uma proporção. Sim, não dava. Você não tinha dava que pastorear lá. Não tinha condição nenhuma. Aí assim começou o Parque São Carlos, pastor. Né? Começou essa história e, como você disse, eu acho que a história tem sido muito rápida. E assim, interessante, a igreja de Parque São Carlos, ela pegou uma identidade que marcou a igreja, né? Assim, a igreja é a cara do pastor, né? Sim. Você sempre teve essa característica, até por tudo que você passou através desse testemunho que você contou. E a igreja de Parque São Carlos ficou assim muito marcada por conta do evangelismo, né? Positivo. Se bobear, tem mais evangelismo do que culto lá. É verdade. É muito marcante. E assim, é um evangelismo de impacto, né? Na grande maioria, são muitas pessoas que vão, a igreja se mobiliza sempre. A igreja se mobiliza. E é numa região que é um pouco sensível, delicada, por conta da criminalidade, né? Sim. E como é que é esse desafio, pastor? Pastor, acho que, como eu falei, né? Quando Deus tem pressa com alguma coisa, quando Ele faz alguma coisa, porque Ele quer aquilo. E quando, como eu falei, Deus tinha pressa de ter esse ministério aqui. Quando Ele achou alguém, eis-me aqui, assim, acho que o reino de Deus, a coisa assim, sabe? Ele vai falar que Ele procura verdadeiros adoradores. Então, imagine como o pastor foi achado, eu fui achado, cada um. Então, quando Ele me colocou lá, tu sabia que eu já era meio doido, né? Eu já ia aqui... Não existe meio, né? Ou é ou não é. Ou doido e meio. E eu sempre gostei desse negócio. Lembra que aqui ainda eu tinha pego o golzinho, né? Aquele golzinho que eu ia lá pra dentro aqui, por aqui, aquele golzinho. Ah, não, peraí, eu tenho que te cortar, eu tenho que te contar. Fala Uma aí. vez, eu não esqueço nunca mais, eu conto, vira e mexe, conto pra alguém. Você começou a fazer o evangelismo aqui, você ainda estava aqui, estava em transição, São Carlos aqui. Isso. Né? E tinha aquele negócio de andar ataviado. Foi. Gravata, camisa branca, de manga, gravata e Calça preta. Calça preta, negócio todo. Aí, evangelismo sábado. Aí fomos lá dentro, a gente chama aqui de guacha, né? Lá dentro. Isso. Chegamos lá dentro, tinha bastante gente nesse evangelismo, você não deve lembrar disso, não. Aí a gente chegou perto onde estava o pessoal que a gente chama de boca de fumo, né? Isso. E você tinha esse costume, né, de ir lá e orar pelo pessoal e chamar na maquita mesmo, dar aquela palavra mesmo de exortativa mesmo, Isso. chamando a maquita. Você cismou de me levar junto, você não lembra disso. Rapaz, eu fui junto. Tô indo junto. Aí chegamos lá no meio dos caras, que já tudo armado, com os negócios lá em cima da mesinha lá. O que eu tô fazendo aqui, cara? Aí esse camarada, em vez de... Já que chegou? Chegou, tá bom. Posso fazer uma oração por vocês? Vocês querem uma oração? Não, chegou lá e chamou na maquita nos caras, chamando a repreensão mesmo. Meu Deus do céu, os caras vão matar ele, vão querer matar também como queima de arquivo. No final você orou, eu orei, assim, orei com medo, mas orei. Foi legal, foi uma experiência legal, não esqueço não. Tem muita experiência. Eu me lembro do Zé, o Zé, evangelista. Uhum. E a gente só ia, ali na época no Grão-Pará, tá batendo muito conflito. A polícia entrando, fazendo incursões e a gente evangelizando. E a gente ia subir um monte bem no Grão-Pará. E o Zé com aquelas placas com o nome de Jesus. A gente tinha uma Kombi, aquela Kombi azul. Me lembro eu e o Zé dentro do Grão-Pará, um pessoal no monte, o que a gente fazia? A gente fazia estratégia. Falei, Zé, tem um pessoal no monte, a gente deixava um pessoal em cada esquina, porque se a polícia entrar, sabe que tem a igreja que tá aqui dentro. Bota a placa, então eu deixava um pessoal na rua. Não, e o pior que tudo de camisa vermelha. Todo mundo de camisa vermelha e aquelas placas, né? Aí o Zé comigo,
lá dentro do Grão-Pará, naquela rua principal do Grão-Pará, e eu tô lá com o Zé, né? O Zé com o escudo, assim, daqui a pouco, pá, pá, pá. Aí o Zé passou, eu falei, Zé, avança, Zé. Zé, avança, Zé. Tá não com escudo. Zé. E o Zé olhando pra mim, ô Zé, avança, Zé, toma vontade. Aí o Zé, oh, Jesus! E o Zé assim, e eles não sabiam. Eu falei, se a gente volta e o pessoal entra, como é que a gente faz? Mas vai pra debaixo de uma luz aí, cara, mostra a placa que a gente tá aqui, cara, meu Deus. A gente já teve cada experiência lá dentro, assim, só Jesus mesmo. Então eu acredito, pastor, que é questão de chamada, é questão de você ser sensível ao que Deus tem contigo. Né? A gente conhece, o irmão, nós conhecemos muitos pastores, cada um tem um diferencial numa área, tem uma chamada, e isso eu tenho aprendido muito com uns com os outros. Aprender, alguém tira o que Deus colocou de melhor em mim, e eu tiro o que Deus colocou de melhor em alguém. E assim é um corpo, né? E o cabeça é Cristo. E eu creio que Deus chamou a gente para essa ousadia, para esse evangelho explosivo, essas coisas mais de... Até porque Ele sabia onde ia nos colocar. E realmente, pastorzão, assim, Deus confirmou isso, como hoje é aquela rua hoje, como hoje é aquele pedaço ali do Parque São Carlos hoje, como Jesus tem sido glorificado naquele lugar. Aquela rua é um diferencial ali dos bairros ali, questão de cuidado, na questão de... Hoje a igreja é aberta 24 horas, né? Isso é muito legal falar também. A igreja de São Carlos, ela não fecha. Não fecha. Sempre tem alguém lá. E são vários... Ontem, pastor, ontem o pessoal estava roçando a rua ontem, chegou um menino querendo suicidar, já todo cortado, e o Zé que estava ali roçando a rua, por a igreja estar aberta, e não foi alguém, uma pessoa viu essa pessoa, encontrou essa pessoa na rua, nesse estado, e levou para lá. Como se fosse um hospital. Isso aí, funciona, a ideia era essa mesmo, ter um momento do hospital. Então já chegou várias situações dessas, pessoas para serem mortas. Nós estamos num lugar, ainda, eu creio que isso vai mudar em nome de Jesus. Né? Eu creio na palavra que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Nós cremos nisso. Amém. Nós cremos nisso. Cremos que fomos chamados para ser sal e luz nesse mundo. E chegou essa pessoa ontem lá. Como já chegou também outro dia, eu me lembro que eu estava orando. A gente ora todos os dias, 3 às 4 da manhã e 3 às 4 da tarde. Eu estava orando e tinha 2 irmãs do plantão. Interessante assim, né? Quando você já está... Quando você está no lugar... Porque é o seguinte, uma coisa é quando você tem um lugar que está muito... Quando você vive num lugar de guerra, se você for hoje lá, na faixa de Gaza, você vê os pessoal andando assim, lá, pensa assim, os caras, principalmente uma bomba cair a qualquer momento. Mas por eles já ter essa ciência que isso acontece, não é que eles são aquém a isso. É igual hoje, você sabe que o Rio de Janeiro está violento. Sim. Mas você não sai falando, eu vou ser assaltado. Não. De repente, uma pessoa que vem de um interior de São Paulo vem pra cá e fica assustado, melindrado. A gente não. Isso aí. Porque você, não é que você não sabe, você não acredita, você não fica fazendo votos pra isso, né? Então, eu tava lá orando e daqui a pouco eu escuto um barulho, isso 5 horas da manhã. Escuto um barulho, uma mulher, tinha 2 mulheres na portaria. O que eu achei interessante foi assim, 2 mulheres. E eu tava orando lá no altar. E entrou uma mulher correndo e o marido querendo esfaquear ela. O cara vinha atrás dela. Isso era umas... bem de madrugada, né? Não era 5 horas da manhã, não. Era 3 e pouco. Eu tava orando na hora de 3, então era mais ou menos umas 3h20, por aí. Entre 3 e 4 horas da manhã. E quando, imagine, tá vindo uma mulher correndo e fala assim, poxa, meu marido tá vindo aí atrás, quer me matar. A mulher segurou ela. Eu achei interessante a postura que elas tiveram. Não se desesperou, falou, calma. Nessa veio o marido, mas o marido já veio... Não veio com a faca. E nisso eu vi aquele movimento. Aquele movimento, me levantei e fui lá ver. Daqui a pouco o cara chegou. Aí sentou os dois, ficamos conversando até de mais ou menos às 3h30, 3h40, até clarear o dia, 3 horas da manhã. Quer dizer... A igreja é esse hospital, né? Essa coisa que chega a emergências ali, a gente está pronto. Essa foi a ideia quando Deus me chamou para essa igreja aberta 24 horas, foi ter esse... Acaba que ela é útil não só na parte espiritual, que nesse caso aí, claro que foi algo espiritual, mas até na parte da alma, emocional, psicóloga, né? Positivo. A gente acaba trabalhando como psicólogo. Positivo. Ali, né?
É bem legal. Tratando essa área, muitos problemas emocionais. Estão tendo aqui, né, até um estudo. A gente está no mês, vai até estender para mais um mês, o outro mês vai continuar, que tem sido uma bênção. Assim, a maioria das igrejas tem dificuldade com o EBD, né, Escola Bíblica Dominical, né? Geralmente não é a mesma quantidade que vem num culto de domingo, mas aqui tem surpreendido mesmo. Glória a Deus. Domingo passado, parecia culto. Graças a Deus. Muito bom. A gente está falando sobre saúde mental. Saúde mental. Muito legal essa área. Bom, aí vocês ficaram marcados, estão marcados, isso é muito legal. Inclusive você que está assistindo, que não pertence a esse ministério, se você vê qualquer lugar do Rio de Janeiro, no vidro traseiro de um carro escrito Jesus, com aquela letra, como é que é? Desenhada, como se tivesse desenhada, né? Oi? Aqui na blusa. Exatamente como está ali, né? Isso partiu de lá. É verdade. Né? Junto. Não, começou aqui, pastor. Começou junto com o Alberto. Com o Alberto, na verdade, começou. Até tem um morro aqui do lado aqui. Isso. Que o Alberto, né, cuida dessa parte aí. Estamos juntos nesse momento. Então, a igreja ficou marcada, né? Assim, acabou que o ministério ficou marcado, mas muito, muito por conta do Parque São Carlos, a gente reconhece isso, por conta desse evangelismo. E tem algo muito legal que vocês estão fazendo lá, que assim, é muito legal. Eu acho muito legal. Muito legal. Eu não sei se aqui na região outra igreja tem isso. Eu sei que lá tem uma igreja específica para criança. E, ó, gente, se vocês verem a igreja como é que é, pena que eu não tenho um vídeo aqui para mostrar. A decoração da igreja, que é tudo meio que espacial. Foi. E se bobear, aquela igreja, a igreja das crianças, é quase o tamanho da igreja. Sim. Da igreja dos membros mesmo, né? Dos adultos, positivo. né? É muito legal esse trabalho com as crianças. Tiveram até um congresso agora. Tivemos né? um congresso, foi agora, final de semana passada, agora foi uma benção. Pela internet. É muito legal o trabalho que vocês fazem com as crianças. Aquilo foi um sonho, pastor. Assim, um sonho que o irmão, logo no começo, né, conseguiu a autorização como engenheiro. E foi um sonho, foi um milagre. 1 ano e 4 meses de obra, pastor. Dia e noite trabalhando. 1 ano e 4 meses de obra dioturnamente. Porque a gente acaba entendendo, quando a gente faz isso, a gente acaba entendendo que é o futuro, né? É verdade. É o futuro não só de uma nação abençoada, mas como da própria igreja. Positivo. Né? Se a gente só trabalhar em cima dos membros, os membros passam. Verdade. Envelhecem, morrem. Mas os que vêm, se a gente não dá uma estrutura, não ter uma valorização para essas crianças que estão chegando, como é que vai ser o futuro delas, né? Aonde vai ser aplicado o futuro positivo. delas. E é muito legal. E o que foi, pastor, hoje nós já estamos colhendo frutos disso, né? Hoje em dia, os pré-adolescentes que tocam e ministram lá, hoje eles são responsáveis, eles tocam na consagração do dia de sábado. Os cultos nos lares, quem tocam são eles. Caramba. Os cultos nos lares do Ministério de Família, que hoje nós temos o Ministério de Família, celebrando uma Aliança 3, quem toca nesses cultos nos lares são esses pré-adolescentes. Né? Esses que tocam na Kids, são eles que tocam na consagração, eles que tocam nesses cultos nos lares. Estão completamente envolvidos. Caramba, assim, isso é muito bom, porque às vezes o adolescente ele tem mais tempo, né? Um pouco mais de liberdade de fazer isso. E às vezes um pai de família ele trabalha, às vezes quer estar presente, mas é impossibilitado pelo trânsito. Hoje o trânsito é meio mais intenso, né? E não dá tempo. Então hoje nós colhemos o fruto dessa igreja Kids, né? Que a intenção era essa, pastor. Quando Deus colocou no meu coração de ter uma igreja Kids, pastor, o que eu vi a salinha? A salinha, quando as crianças saíam da salinha, elas não saíam preparadas para o ministério. Né? Então a gente acaba... Não que a salinha mantinha as crianças aprendendo, né? Mantinha as crianças com a palavra, mas quando essa criança tinha que fazer aquela transição do adolescente para o jovem, eles vinham meio que... E lá, até o pastor esteve lá comigo, o bispo, nós consagramos, né? As crianças... a obreiros, a dirigentes da igreja. Tem um corpo ministerial da igreja. Então, esses meninos, eles se sentem, são super responsáveis. Aqueles gêmeos, né? Sim. O Cristo, o Emanuel, super responsável. O filho do pastor Rubens. Sim. O David. Ele mexe, ele tá aqui. O João do Marquinho. Então, hoje, os gêmeos são líderes da igreja. O João do Marquinho mais o David são líderes do louvor. Né? Então eles já tocam junto com as tias e é assim, pastor, foi realmente diferencial. Tirou a ideia, acaba que tirou a ideia porque, vamos ser sinceros, no princípio de tudo, quando a gente começou a ter salinhas de criança,
não era por conta das crianças. A gente queria tirar as crianças do culto para não atrapalhar o culto. Positivo. A ideia inicial... Mudou, isso mudou. A cara mudou, o propósito mudou. Não é para tirar as crianças do culto para não atrapalhar o culto dos adultos. É para preparar as crianças da maneira que elas têm que ser preparadas. Positivo. Eu acho que foi isso, né? Tá vindo esse progresso, né, pastor? Acho que nós estamos... Acho que entramos nesse tempo, né? Entramos nesse tempo de realmente ter uma visão diferente. Deus vai ampliando nossas visões, né? A gente vai passando por etapas. Né? Igual agora, né? Tem esse trabalho lá, né? Foi um tempo de... Eu passei um tempo... Pastor, o senhor não está mais pintando muros, né? Pastor, pintava aqueles muros. Foi uma fase de pintar muros, né? Como foi a fase lá do Sem Terrinha? Foi a fase do Sem Terrinha. A gente construía casas lá no Sem Terrinha. Então, agora hoje a gente... Diferente. Antes a gente saía na rua distribuindo cesta básica. Sim. Hoje a gente tem uma igreja aberta 24 horas que tem café da manhã, almoço e janta. Quem é membro e passa dificuldade, né? É nada mais justo do que, né, comunicar com os santos nas suas dificuldades. Compartilhar o pão. Quem é de fora tem acesso à alimentação. Uhum. Quer dizer, chegou lá, 8 horas da manhã, tem café. Se almoçar, avisar 8 horas da manhã que, pastor, precisa almoçar aqui meio-dia. Aí ele vai lá e almoça. Aí, nessa pessoa que vai almoçar, já é um trabalhado em cima dela. Já vou orar, saber por que está almoçando, o que está acontecendo. Né? Porque lá não é um lugar de facilidade, é um lugar para dificuldade. Eu não quero cozinhar hoje, vou lá comer na Ação Dobrada. Não é isso. Né? Pode chegar no primeiro dia, vai lá, vai se alimentar, mas eu vou querer saber a história. Por que está passando por isso? Aí a gente gera um trabalho, que a gente tem um trabalho de varrer rua, de limpar. Você tem seu marido, né? Como é que está acontecendo? Por que está desempregado? E a gente vai tentar gerar, de alguma maneira, um trabalho. Ninguém se apoia, tem todo um controle. Até porque a gente não pode, a gente lida com dízimos e oferta, a gente precisa ter um cuidado com isso. Né? Entender que não é a facilidade, é a necessidade. Então, mora pessoas com a gente na igreja, né, pastor? Moram algumas pessoas conosco lá. E hoje a gente está nesse trabalho aí. Essa benção aí, em nome de Jesus. E vocês tiveram fases mesmo, né? Foi a fase do Sem Terrinha. Teve aquela fase também que vocês estavam cuidando dos dependentes químicos, né? Tivemos um centro de recuperação, um sítio ali dentro do Grã-Pará também. Caramba, como é que já passou por várias fases, Foi. Muito legal. Bom, a gente vai terminar. Poxa, passa rápido, rápido. Mas eu queria te fazer 3 perguntas em uma. Eu fiquei pensando, como é que eu vou terminar essa conversa com o pastor Fábio? Eu queria te fazer 3 perguntas em uma. Aí você responde da maneira que você achar melhor. Eu queria falar de futuro. E falando de futuro, claro que a gente não sabe do nosso futuro, né? Mas a gente pode criar um norte, né? A gente faz planos, né? Isso, gerar uma expectativa. E falando de futuro, eu queria que você me respondesse. Como é que você vê o futuro de 3 situações? A primeira, o seu futuro ministerial, o futuro da igreja que você pastoreia e o futuro da igreja brasileira. Então, eu como pastor, né, a gente segue um legado, né? Legado de Cristo, mas nós temos. Eu como pastor, eu quero fazer discípulo, eu quero preparar pessoas, preparar líderes, para que acho que a maior alegria de um pastor é você deixar um legado. É você hoje teu pai olhando para trás hoje, ele pode falar assim, tô deixando um legado. Não deixa herança, deixa legado. Deixa legado, né? A gente não deixa herança, a gente deixa um legado. Hoje teu pai pode falar, tô deixando um legado. E a ideia, a ideia minha é essa também, deixar um legado, preparar pessoas, fazer discípulos, né? Elias deixou uma capa, eu quero deixar algumas capas aí, né? Para alguém poder suceder. E não fazer um trabalho como eu fiz, mas fazer melhor, porque Deus faz melhor. Então, como pastor, meu projeto é fazer discípulos, gerar líderes. Esse é o meu projeto. A igreja. Eu tenho orado, pastor, e tenho pedido para ampliar as tendas. Né? Por muito tempo, eu protelei contra isso e protelo ainda, tá bom? Eu não quero fazer nada assim, eu vou abrir um ministério ali porque eu vou abrir um ministério. Eu não quero abrir ministério para dizer eu tenho uma filial, tá bom? Eu quero saber se é de Deus. Uhum. E eu peço alguns sinais, Senhor. Se for isso, então acho que todo mundo pensa nisso, em ampliar as tendas. Então eu penso nisso. E Deus tem um projeto no meu coração ainda no Parque São Carlos, ainda não acabou ainda. Né? Eu tenho um projeto de fazer mais coisas ali naquele lugar ainda. Eu entendo, não penso em sair dali.
Pode, mesmo que abra um outro local, não penso em sair dali. Eu amo Nova Iguaçu, sabe? Eu amo a cidade que eu moro, eu amo o bairro que eu moro, porque se tu não ama, você não cuida, você não zela, você não ama as pessoas. Então eu amo meus vizinhos, os vizinhos, né? Meus vizinhos hoje lá na igreja. Então o meu projeto hoje como pastor é fazer discípulo, meu projeto como igreja é ampliar. E a igreja no Brasil, eu vejo que vem um novo tempo sobre o Brasil, eu acredito num avivamento no Brasil. Eu acredito que Deus tem levantado uma nova geração de pastores mais jovens, pessoas que estão amando a Jesus de todo o coração, pessoas que têm realmente se entregado nesse chamado pastoral, nesse chamado ministerial, e eu acredito que vão viver um tempo muito favorável na igreja do Brasil. Bom, é isso. Se quiser finalizar com uma palavra para todos nós. Olha, queridos, eu quero deixar um abraço para vocês e dizer que creia no Senhor Jesus Cristo, creia nas promessas, seja firme na palavra do Senhor, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Que Deus te abençoe muitíssimo. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa um like aí pra gente aí, tá comente. Bom o negócio, tá melhor que eu, hein? Tirou até minha fala, hein? Tirou até minha fala. Eu vou te pedir assim, acabou. Deixa o like aí, faz um comentário aí. Se quiser de novo aqui um podcast nosso aqui, comenta aí. Poxa, eu quero de novo um podcast, eu quero outras histórias. Fala assim, pastor Felipe, eu quero uma história do pastor Fabinho de coisa doida que ele viveu aí dentro já. Comenta aí, pede aí o pastor Felipe. Tá moderninho ele, não tinha nem WhatsApp esses dias aí, ó. Tá moderninho. Obrigado. Que Deus abençoe. Obrigado, amigo. Foi ótimo. Prazer, legal. Foi ótimo. Vamos ter outras vezes, se Deus quiser. Deus quiser. Deus te abençoe, querido. Até a próxima. Valeu.